Continuar o nosso estudo em Lucas. Hoje, Lucas 16. Lucas 16, né? Nós vamos seguir o modelo de sempre, nós vamos ler o capítulo todo, mas nesse primeiro momento vamos ler somente até o versículo 4. Então, após a leitura, o irmão deixa sua Bíblia aberta para que a gente continue lendo. Lucas 16, a partir do primeiro versículo, a parábola do administrador astuto, ou em algumas versões, né, do administrador desonesto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine agora para a compreensão exata, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Quanto mais aprendemos de Ti, mais conhecemos o Teu poder, mais conhecemos o Teu amor, e melhor te adoramos em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, conduza-nos, ó Deus, nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Na semana passada, o nosso pastor, ele pregou, ele fez o estudo nessa exposição do capítulo 15. E nós vimos que Jesus fez 3 parábolas combatendo os fariseus. Então, e o nosso pastor destacou isso muito bem. A cada parábola, embora fossem diferentes, era sempre um ataque específico aos fariseus, já que os fariseus rejeitavam os outros povos. E ali, aquelas três parábolas, onde Jesus vai falar da importância da alma, da importância da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, Jesus agora vai continuar nesse mesmo espírito de parábolas. Porém, ele vai trazer uma parábola agora que é um pouco complicada de ser entendida e que pode gerar até dúbias interpretações. Por quê? Nós já começamos lendo que essa nova historinha que Jesus está trazendo tem um protagonista, tem alguém que se destaca, o principal da história. E o principal da história é um administrador astuto, sabendo que esse termo astuto na Bíblia não tem a ver muito com algo positivo. Está querendo dizer que é malandro, que é 171, que é enganador. Então ele tem astúcia. A Bíblia diz que o diabo tem astúcia. Então, esse termo, né, tanto é que em versões um pouco antigas, eles colocam como o administrador desonesto, né? Em Mateus já foi contada essa historinha também. Se trata de um mordomo, é um homem que cuida ali de todos os bens desse senhor. E o que acontece? Chegou uma acusação ao Senhor de que o administrador, o mordomo, estaria desperdiçando seus bens. Ou seja, isso para nós é muito comum aqui no Brasil, né? Ele estava agindo de corrupção. Ele estava roubando do patrão. Então, se o patrão tinha 50 denários à disposição do homem, o homem dava um jeito de gastar uns 30 e abocanhava 20. Ou então, dinheiro que era para comprar mantimentos, o homem estava comprando coisas para ele mesmo. Ele estava gastando o dinheiro que não era dele. Então, quando a gente começa a ver por que Jesus vai escolher justamente esse tipo de figura para ilustrar uma palavra que está sendo de exaltação à salvação até o momento. Primeiro, observando o contexto a qual Jesus está falando. Então, Jesus está falando para os fariseus. E uma das grandes acusações contra os fariseus, e nós vamos ver mais para frente, é que eles desvirtuavam o propósito da lei de Deus. Então, nós temos aqui um homem que também desvirtua, que é um enganador.
E o que o enganador começa a pensar? O patrão começa a cobrar ele. Ele, obviamente, está errado porque ele não tem justificativas a apresentar. Então ele pensa, eu vou ser mandado embora. O que eu faço? Versículo 4. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Versículo 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então, nós não sabemos bem no que esse homem trabalhava, né? Mas sabemos que tem muita gente devendo para ele. Ele pode ser, talvez, algo que tinha muito nos judeus, e até hoje existe, né? Esse conceito de empréstimo é um conceito judeu, o negócio de você emprestar juros. Então, talvez o homem vivesse disso. Talvez no que hoje nós chamamos de agiotagem, ou talvez um empréstimo legítimo. Mas o homem tinha ali muitos devedores. E o mordomo, sabendo desses devedores, o que ele fez? Demonstra aqui que o patrão não tem muito controle, né? Ele é o administrador. Então, ele bola um plano também, como quase um político corrupto. Está na época de eleição. A época de eleição é o momento que o político ou ele vai ser reeleito ou ele vai ser chutado pelo povo. É no ano de eleição que o político vai lançar todas as campanhas beneficentes que ele puder. É aí que ele vai liberar o dinheiro, vai liberar tudo que ele puder, ele vai abraçar os pobres, ele vai fazer de tudo para ser convencido. Esse homem não faz diferente. Por quê? Ele está prestes a ser mandado embora pelo patrão. Então, o que ele pensa? Não tenho para onde ir. Porque naquela época, era muito comum que o funcionário morasse na casa do patrão. Então, ele morava ali. Se ele fosse mandado embora, iria ele e a família dele para a rua. Então, esse é o contexto da época. Não havia esse negócio de, eu moro aqui, mas vou trabalhar lá. Geralmente, os trabalhadores desses grandes senhores moravam dentro da propriedade do senhor. Então, ele pensa, o favor do senhor não vou conseguir, mas eu posso conseguir o favor do povo. Como? Ele vai fazer uma maracutaia, um golpe, e ele vai perdoar dívidas a qual ele não podia perdoar, porque não é direito dele perdoar uma dívida que não é dele. Mas ele vai fazer isso. Então ele chega até uma pessoa e pergunta, quanto você está devendo? A pessoa fala, estou devendo 100 potes. Ele fala, rápido, vamos mudar aqui, vamos dizer que você deve 50. Porque talvez a pessoa não pudesse pagar os 100, mas dar os 50 poderia, então... Ele caiu nas graças do povo. Pô, você é um santo. Esse homem não tem igual. O dia que esse homem precisar de mim, eu vou acolhê-lo, porque ele me ajudou. E não é assim também, né, na política, né? A pessoa lembra, é que esse cara vacilou, mas ele fez aquilo outro. Então é isso que ele quer. Ele quer ganhar ali um amor com o povo que está devendo aquele senhor, para quando ele for mandado embora, as pessoas o receberem, o ajudarem e até dar um emprego para ele, se for o caso. E esse plano deu certo, ele fez isso. Versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, uma parada aqui. Parece que há também a resposta que esse patrão dá é um pouco incoerente. O homem descobre que foi roubado, porque ele perdoou dívidas que não eram dele, mas o homem, a princípio, elogia, né, o seu administrador. O texto não diz que ele perdoou o administrador, que ele deixou de demiti-lo, mas diz que ele elogiou. Por quê? Porque também, não só na cultura judaica, como também na cultura romana, da qual Lucas está inserido e que ele escreve, essa astúcia, essa esperteza, essa sabedoria das ruas tinha um certo valor, era valorizado.
pelo povo. As pessoas achavam até engraçado quando tinha esses caluniadores. Foi em Roma, por exemplo, que começou a surgir o teatro, e muitos começavam a fazer também truques de mágica, que todo mundo sabia que era enganação, mas as pessoas gostavam de ser enganadas. Então o homem elogia essa astúcia, fala: rapaz, mas tu é malandro mesmo. Você é terrível. Você conseguiu dar a volta por cima, mesmo numa situação dessa. E é isso que acontece. Aí Jesus vai utilizar essa ponta, esse gancho dessa história, que nós não sabemos se é verdade ou se é só uma historinha que Jesus está contando. Ele vai dizer no versículo 9: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, parece que Jesus está meio que elogiando um comportamento que é pecaminoso, né? O que o homem fez é pecado. Ele pecou, ele foi desonesto, ele foi mentiroso, ele foi corrupto. Temos que lembrar que quando Jesus pega essas historinhas, ele não coloca os personagens das histórias como sendo exemplos de atitude. Às vezes ele quer destacar apenas um ponto e utiliza a história para fazer isso. Um exemplo claro, a história do juiz iníquo e da viúva. O que ela representa? A viúva ia lá no juiz e ela pedia que o juiz atendesse sua causa, mas o juiz era iníquo, ele era corrupto. E ela, como era uma mulher pobre, ele não queria nem saber dela. E todo dia ela voltava lá clamando: atende a minha causa, o homem mandava ela embora. Ele: atende a minha causa, o homem mandava ela embora. Até que um dia ele falou: vou atender para ver se você para de vir aqui toda hora. Aí Jesus fala: da mesma forma como essa viúva fez, façam vocês quando orarem a Deus. Ué, o nosso Deus é um Deus corrupto? O nosso Deus é um juiz iníquo? É um juiz injusto? Não. Então, quando Jesus faz esses comparativos, até quando ele pega uma figura que represente o próprio Deus, ele muitas das vezes quer usar a situação e não as atitudes do personagem. Então, Deus não é um juiz corrupto. Mas da mesma forma como a gente implora para o juiz corrupto, nós temos que implorar para o santo juiz, que é Deus. Então, nessa história aqui, quem representa o grande administrador é Deus. Deus é o administrador. Ele é um bobo que se deixa enganar? Não. Ele é alguém que leva na brincadeira os pecados dos seus administradores? Também não. Ele manda para o inferno. Então, o que Jesus está querendo tratar aqui? Por que Lucas registra essa narrativa tão complicada aqui? A resposta do que Jesus fala em tudo isso aqui está no versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, qual é a moral da história? Né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo colocar aqui, irmãos, um parecer onde ele quer demonstrar que, às vezes, ele vai falar isso no versículo 8, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O que ele está querendo dizer? Ele falou: os ímpios sabem se tratar bem quando querem um favor. Os ímpios sabem se tratar bem quando querem alguma coisa em seu benefício. Então, o que Jesus está destacando não é a esperteza do homem, mas é fazer um comparativo mostrando: olha, eles se tratam bem por interesse, eles se tratam bem porque tem uma troca. Mas conosco não pode ser assim. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Como assim? Façam favores, abençoem as pessoas, usem as suas riquezas para abençoar, mas não esperando morar na casa delas de favor, mas evangelizando para que quando você chegar no céu, você vai ver muitos daqueles que você evangelizou e você vai ali morar com eles. Então, o que aquele homem queria? Ele estava fazendo um favor para aquela gente, para que na necessidade ele fosse morar na casa daquelas pessoas. Jesus está falando: façam a mesma coisa, mas não pensando em morar na casa deles.
para que estes os recebam nas moradas eternas. Como assim? É você chegar lá no céu e você ver a pessoa qual você evangelizou lá te esperando. Ou seja, você vai usar a sua riqueza para abençoar uma vida, e essa vida vai se converter a Jesus. Essa vida vai para o céu. E quando você chegar lá no céu, essa vida vai estar te esperando também. Então, qual é a astúcia do crente? A esperteza do crente. O crente não tem que querer ganhar vantagem. Muito pelo contrário, o crente tem que investir, dar sem esperar, abençoar sem querer nada em troca. Por quê? Porque quando nós evangelizamos, nós guardamos, nós nos colocamos à disposição de Deus, somos recebidos nos céus e essas pessoas a qual nós pregamos serão recebidas também. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O que aquele homem era? Aquele homem era desonesto. Ele foi desonesto quando ele estava administrando os bens do Senhor, e também foi desonesto quando estava para ser demitido, que era o momento dele, vou assumir a verdade, vou ser honesto. Não, ele também foi desonesto. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se nós somos desonestos nessa terra, como Deus vai confiar em nós as riquezas do reino dos céus? Estão vendo como Jesus não está usando esse homem como exemplo positivo? Ele está botando como exemplo negativo. Por quê? Porque aquele homem, na sua astúcia, ele conseguiu se dar bem, mas ele não é mais digno de confiança, ninguém mais vai confiar nele. Então nós podemos até nos dar bem nessa terra, mas aí Deus não vai mais confiar em nós as riquezas do reino dos céus. Então quem é fiel no pouco será no muito, e quem é fiel no muito será no pouco. A nossa fidelidade no nosso modo de vida aqui na terra, não importa se nós temos muito, se nós temos pouco, devemos administrar a nossa vida e administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão com honestidade, para que nós nunca precisemos barganhar com o mundo para conseguir um lugar no mundo. A nossa morada não tem que ser no mundo, a nossa morada tem que ser no céu. Aquele homem pensou na morada na terra, e ele foi fazer corrupção para conseguir uma morada na terra. O que Jesus está falando parem de olhar a morada na terra, olhem para a morada no céu. Não queiram ser desonestos nessa terra, para que Deus possa confiar a vocês as verdadeiras riquezas. Versículo 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dirá o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em grego, a mamon. Lucas, quando vai escrever isso aqui, ele escrevendo em grego, Jesus não vai dizer questão de confiar nas riquezas, ele vai escrever não pode servir a Deus ou a Mamon. Por que Lucas registra dessa forma? Porque Mamon era um deus conhecido, era um deus pagão, e ele era responsável pelas riquezas, ele era responsável em dar fertilidade à terra, em dar riquezas. Então as pessoas faziam sacrifícios a esse deus, até mesmo sacrificavam crianças. Se você estivesse em situação de miséria, você tem 2 filhos, você sacrifica um para que esse ser maligno te dê condições de você pelo menos criar o outro. E isso quando não era estimulado que os casais tivessem muitos filhos para poder ter alguns para sacrificar. Então já era comum, você tinha muitos filhos, o mais velho era o seu herdeiro, mas os outros já serviam para esse tipo de propósito, caso fosse necessário fazer sacrifício a Mamon. O que Jesus está dizendo? Ser desonesto nessa terra, ou seja, viver de forma desonesta, é como se fosse uma adoração ao dinheiro. É como se você estivesse cultuando o dinheiro. Por quê? Porque se você está sendo desonesto, quer dizer que você não confia em Deus.
Porque se você confiar em Deus, você sabe, eu vou me manter firme na palavra de Deus, porque Deus vai me abençoar. Eu não sei como, mas Deus vai me abençoar. Mas o ímpio não pensa assim. O que é que o ímpio pensa? Se eu estou na pior, eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que roubar, nem que eu tenha que fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito. E o que Jesus está querendo dizer é isso: não se pode adorar a Deus e a Mamon. A quem você adora? Se você adora a Mamon, sim, você faz tudo por dinheiro, até sacrificar crianças. Mas se você adora a Deus, o seu comportamento é diferente. Você não é igual a esse mundo. Você não é igual aos administradores desse mundo. Você não é igual aos corruptos desse mundo. E uma outra coisa que nós podemos ver aqui, versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Quem nessa história justifica-se a si mesmo aos olhos dos homens? O administrador desonesto, porque ele foi na casa do povo posar de bonzinho, né? Eu estou sendo injustiçado, eu sou tão bom, eu vou até perdoar essa dívida. Você vai perdoar uma dívida que não é sua, é fácil, né? É o que esses homens faziam, eles eram desonestos. Eles pregavam uma coisa, mas eles viviam outra. Eles amavam o dinheiro, eles amavam a avareza. Jesus está aqui contando essa história, eles estavam debochando, porque eles entenderam que era para eles. O administrador astuto é eles. São aqueles que recebem confiança da parte de Deus, recebem as riquezas do reino para levar aos outros, mas eles são desonestos com as riquezas do reino. E eles tentam, através de palavras bonitas, através de uma aparência de moralidade, ganhar o amor do povo. Da mesma forma que aquele homem desonesto fazia. O que Jesus está dizendo? Nós não temos que querer ganhar o amor do povo, nós temos que ser fiéis a Deus. O servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que ser fiel àquilo que Deus coloca em sua mão. A nossa renda vem de Deus, temos que ser fiéis nisso. O nosso trabalho, as portas que foram abertas provém de Deus, temos que ser fiéis ali. E aquilo que vem de Deus, né? A palavra do Senhor que nós temos que passar a outro, o cuidado que nós temos com a casa do Senhor, tudo isso nós precisamos ser honestos. Aquele que é honesto no pouco será no muito, mas aquele que nem no pouco jamais será no muito. Então, se você é desonesto recebendo um salário mínimo, como que Deus vai te dar um salário maior? Você vai ser ainda mais ladrão, mais corrupto. E essa é a realidade desse mundo, não é isso que nós vemos? O homem é corrupto, rouba, fica rico, e quanto mais rico, mais ele quer roubar, pois mais ele quer. E às vezes o crente tem esse espírito de corrupção, tentando pegar de Deus aquilo que não convém, e sempre querendo agir de malandragem para com o mundo, sempre querendo agir de astúcia para com o mundo, né? É o cara malandro, é o cara esperto, é esse que é valorizado no mundo. É o que Jesus está dizendo, todo mundo bate palma, até o dono da casa bate palma, como se é esperto, como se é astuto. E é assim no mundo, o malandro é aplaudido, o malandro é aquele que se dá bem, mas Jesus está falando, vão por outro caminho, sejam honestos. Sejam honestos. Os fariseus ali debochando, caçoando, né? Provavelmente não estavam nem querendo prestar atenção naquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que para vocês ter muito valor, aos olhos de Deus é detestável. O que é o nosso dinheiro para Deus? O que são as riquezas dessa terra para Deus? O que Jesus está dizendo aqui? Por que Lucas registra essa narrativa? Porque o foco de Jesus, e isso ele está fazendo desde o capítulo 15. Porque no capítulo 15, o que Jesus estava falando toda hora? O valor da alma, não era isso? O quanto a alma era valiosa para Deus.
E aqui ele está indo mais direto, ele está querendo dizer, olha, vocês só se preocupam com as coisas que são detestáveis, mas o que realmente tem valor para Deus, vocês desprezam. Ou seja, vocês olham para a riqueza, mas vocês desprezam as almas. E é essa a mensagem que Lucas quer que a sua igreja, que os leitores dele tenham também. O que vale para nós? E em que nós estamos depositando os nossos talentos? No que nós temos depositado nosso esforço? Nós temos lutado para administrar bem as coisas que Deus coloca na nossa vida, ou nós temos vivido uma vida de malandro, uma vida de astúcia, uma vida de esperteza? Mais vale as coisas que têm valor para Deus do que as que têm valor para esse mundo. E uma das outras interpretações que alguns trazem, é bonita, mas eu não sei se encaixa bem, mas como eu vi que é uma interpretação bem defendida, trago para vocês também. Que esse homem, ao perdoar aquelas dívidas daquelas pessoas, ele estaria meio que demonstrando ali que o perdão vale mais do que a dívida. Querendo exemplificar, porque os fariseus, eles sempre massacravam aquele que eles consideravam pecador, Mas o astuto não massacrava aquele que tem dívida. O astuto perdoava a dívida. E é o que Jesus faz também. Jesus perdoa as dívidas dos pecadores, enquanto aqueles homens não fazem. É também uma interpretação de gente séria que entende assim. Mas eu acho que o que encaixa melhor é essa visão, que é a que está mais clara no texto. Esse exemplo que Jesus dá não é um exemplo para nós nos basearmos nele. O que Jesus está querendo dizer é, se o ímpio luta para conseguir coisas ímpias, nós que somos santos temos que lutar pelas riquezas do reino dos céus. Versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui Jesus parece que ele está jogando um ensinamento que parece que não tem nada a ver com aquilo que ele estava falando. Mas Jesus ele está dando continuidade a toda a sua argumentativa. Por quê? Porque ele quer demonstrar que a salvação não vem pelas boas obras, como pregavam os fariseus. Porque os fariseus pregavam como se para ir para o céu você tinha que ser santo. Só que aqui Jesus vai colocar a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas dos reinos. E todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. O que aquele homem fez para tentar dar um jeito no problema que ele arrumou ali? Ele tentou dar um jeitinho, não é? Que Jesus está querendo dizer o quê? Os profetas anunciaram, o tempo chegou, eu estou anunciando as boas novas. E ainda assim as pessoas estão tentando entrar no reino de Deus à força. É impossível cair sequer um traço da lei. O que Jesus está dizendo? Não dá para entrar no céu também fazendo malandragem. Por quê? A pessoa é pecadora, mas ela fala, não, porque os fariseus faziam isso. Isso tudo aqui é alfinetado aos fariseus. Por quê? A questão do divórcio. Os fariseus já tinham liberado praticamente de qualquer jeito. Faz o que tu quiser. Mas eram severos para outras coisas. Não podia comer sem lavar a mão. Mas divórcio, precisa divorciar à vontade. Podia deixar de sustentar os pais se desse lá a oferta especial que eles queriam. Então Jesus está dizendo, nada no reino dos céus é por jeitinho. Nada no reino dos céus. A lei é dura. Dela não cai um traço. Então, pecou na lei, a consequência do pecado é a morte.
Não tem escapatória, não tem jeitinho. Qual é a esperança? A esperança são as boas novas do reino dos céus. E quais são as boas novas do reino dos céus? É que aquele que crê em Cristo Jesus tem os seus pecados perdoados. Então não é o nosso jeitinho que vai nos levar aos céus. E é isso que qualquer pessoa em qualquer lugar tem que entender. Não é eu não entro à força pelo reino dos céus. Eu não forço essa entrada. Eu não entro no reino dos céus porque eu sou muito bom, porque eu sou muito santo. Nenhum traço da lei pode ser mudado. Ou seja, não tem como eu dar um jeitinho. Eu sou santo nisso, mas nesse ponto eu sou pecador. Mas isso aí Deus releva, né? Isso aí não tem nenhum traço. Então, se nós mentimos, ou se não mentimos, mas no nosso momento de fúria falamos alguma palavra feia, ou se na nossa mente, às vezes na hora da raiva, desejamos mal a alguém, já pecamos. Não tem jeitinho que resolva. Não tem como fazer com Deus, Senhor, vamos resolver isso aí, como aquele homem astuto fez. Não tem jeito. E aí Jesus vai dar um dos exemplos, que é o exemplo do divórcio, porque aqueles homens tinham banalizado tudo. Mas ele poderia dar vários outros exemplos, sustentar os pais, que eles já tinham jogado fora, o exagero que eles davam no sábado, né? E aí Jesus vai reforçar isso. Estão sendo pregadas as boas novas. A esperança daquele que quer se achegar a Deus, que quer morar nas moradas eternas, está unicamente nas boas novas que os profetas anunciaram e que Jesus cumpriu. É a salvação da alma através de Cristo Jesus. Não tem como negociar com Deus. Mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se cumpre em nós as boas novas do reino de Deus, que é o quê? Salvação a todo aquele que nele crê. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixava um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisa boa, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui Jesus vai trazer uma parábola que, novamente, não está falando um caso real. É uma historinha. Não podemos basear uma teologia em cima disso. E a intenção de Lucas ao registrar não é basear uma teologia em cima disso, até porque esta mesma parábola, Jesus a baseia sabiamente
de forma espetacular, e Lucas registra exatamente com esses termos, porque ela é uma parábola que se aplicava perfeitamente naqueles tempos, principalmente quando nós olhamos a cultura romana, que era dominada pela mitologia grega. Hades é o deus da morte, é o senhor do submundo. Era aquele que julgava vivos e mortos. Os bons gregos, né, os bons da Grécia, iam para os campos elíseos, e os maus iam para o submundo. E entre os campos elíseos e o submundo, na cultura grega, dá para você ver o outro lado. Então Jesus está utilizando a cultura romana e grega para montar essa historinha. Jesus não está dizendo que é assim que acontece no reino dos céus. Ele está utilizando essa historinha porque ele quer colocar uma ilustração muito simples. Aquele que confiava nas suas riquezas, e é isso que Jesus está falando desde o início. Aquele que confiava nas suas riquezas e que vivia para as riquezas, só pensava nas riquezas, esse foi para o inferno. E aquele que era pobre e miserável, esse foi para a glória. Então, novamente, Jesus está querendo dizer, olha, vocês acham que essa vida de riqueza, esse amor à riqueza que vocês têm, isso é sinal da bênção de Deus? Não é. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um homem que era mendigo e um que era muito rico. O rico tinha das melhores comidas, e vejam bem, o Lázaro vivia na porta da casa dele. O homem era rico e o Lázaro vivia na porta da casa dele. O homem sabia o nome dele, porque falou, fala para o Lázaro, conhecia, olhava, conversava com ele. Mas o que Lázaro comia? Lázaro comia o resto que caía da mesa. Se ficava do lado de fora e caía o resto que caía da mesa, ou seja, era varrido, era jogado para fora, o Lázaro comia aquilo que caía do lado de fora da casa. E junto ali com os cachorros que também lambiam as suas feridas, as suas chagas. Então, olha o estado de miséria em que um se encontra e o estado de riqueza que o outro se encontra. Quem é o crente aqui? O crente é o miserável, não é o rico. Então, Jesus está novamente combatendo esse olhar que aqueles homens têm para a riqueza. Enquanto eles são os malandros, os que só confiam nas riquezas e cuidam de tudo, Deus está à procura não desses, mas daqueles que, mesmo que ainda sejam miseráveis, creiam no Senhor. E é isso que vai acontecer. E Lucas registra isso por quê? Porque, primeiro, para o leitor romano, isso aqui é muito fácil de entender. Porque o leitor romano acreditava realmente que, se ele estivesse no submundo, ele podia olhar lá para os campos elíseos, porque esse é um dos castigos para o grego. Um dos castigos do grego é que ele podia morrer, ele ia ver a mãe dele lá, num lugar bom, e ele ia estar sofrendo. E, em contrapartida, a mãe também ia olhar para ele sofrendo. Por isso que a família tinha que andar ali de acordo com as procedências gregas. Jesus ele não está defendendo aqui essa teologia grega. Ele está ilustrando o quê? Que na terra houve uma diferença muito grande, né? Um era muito rico, o outro era miserável ao extremo. Essas situações se invertem. Porque o que era miserável cria na palavra de Deus e foi para a glória. E lá ele encontrou Abraão, que é o exemplo de riqueza. Se um judeu quiser falar de alguém rico, ele vai falar de Abraão. Deus já abençoe você como abençoou Abraão. Que eu seja rico como Abraão foi. Então Abraão é o exemplo de riqueza. E lá quem o miserável encontra? Abraão. Ou seja, ele estava no lugar de total riqueza. E lá ele senta, né? Ele senta ali junto a Abraão. As mesas, naquela época, elas eram baixas. Eram mesas que hoje nós chamamos de mesa de centro, que a gente colocava lá. Essa mesa de centro, antigamente, era a mesa de jantar. Então, as pessoas não sentavam em cadeiras, sentavam no chão, inclinadas. Então, era como se o Lázaro estivesse ali inclinado junto com Abraão e Abraão estivesse dando para ele a comida. Ou seja, está no máximo da riqueza. Podemos imaginar aí os homens mais ricos do mundo tratando a gente igual uns bebezinhos, né? Nos dando comida, nos dando tudo que eles têm. Em contrapartida, o outro foi para o Hades, foi para o juízo, foi para o inferno. E lá ele estava sofrendo. E estava ardendo no fogo, estava ardendo em chamas. E ele olha
e ele vê Lázaro lá, e vê Abraão. E aí ele clama a Abraão, ele não clama a Lázaro, talvez porque soubesse que ele desprezou Lázaro a vida toda, então ele recorre a Abraão. Abraão, pede para Lázaro molhar aí o dedinho e me dar umas gotinhas de água. O homem rico estava mendigando. Lázaro estava do lado de fora, só comia o resto. O que esse homem está pedindo agora? Uma mendigaria de umas gotinhas de água. Então Jesus toda hora mostrando, estão vendo como as riquezas dessa terra não valem nada? O homem que era todo rico, no juízo final vai estar mendigando, implorando, não vai ter nada, só sofrimento. A riqueza dessa terra não vale nada, nada, absolutamente nada. E aí Abraão vai dizer, há um grande abismo entre nós e vocês. E é esse o abismo que Lucas quer destacar. O abismo daquele que é servo de Deus e o abismo daquele que não é. Há um grande abismo entre o servo de Deus e o ímpio. Abismo esse que não pode ser vencido na malandragem e nem no quanto você tem no bolso. Não tem jeito. E aí o homem vai dizer, né? E aqui é a alfinetada que Jesus vai dar nos fariseus. Por quê? Enquanto Jesus está falando, os fariseus estão o quê? Debochando. Aí aquele homem vai dizer, então pede para que ele vá lá falar com a minha família, para que se arrependam. Ou seja, aquele que está debochando, no juízo final vai ver o que foi que eu fiz. Eu debochei, olha onde é que eu estou. Manda pelo menos ele avisar a minha família para que eles parem de debochar também, para que eles parem de levar na brincadeira. Vai, pede para alguém falar lá. E Abraão diz, não tem como. Mas eles têm uns profetas lá. Ouçam eles. E quem era o profeta ali? Jesus. Jesus estava falando e os homens estavam debochando. Ouçam o profeta. Ouçam o que o servo de Deus está falando. Ouçam a palavra de Deus, arrependam-se dos seus pecados, porque vai chegar o dia em que vão se arrepender sim, mas vão se arrepender no momento errado. No final, todos se arrependerão de seus pecados. No final, todos se arrependerão de seus pecados. Mas aquele que se arrepende em vida, vai com Abraão. Aquele que se arrepende depois, no juízo, esse vai se arrepender eternamente e não terá perdão. Avisa a minha família. Não. E ainda que ressuscitasse um morto, eles não ouviriam. Por quê? Ainda que ressuscitar um morto, eles não ouviriam. Não estava Jesus ali fazendo milagres? Eles não estavam vendo Jesus fazer milagres? Jesus não é um que ressuscitou morto? Esses homens creram? Não. Lázaro não ressuscitou? Eles creram? Não. A filha de Jairo não ressuscitou? Eles creram? Não. O coração que só confia nas riquezas, que só confia na força do seu braço, ele é um coração duro como o de Faraó. Ele vê as maravilhas de Deus, mas ele não se converte. Ele não se arrepende. Ele não se volta para os caminhos do Senhor. Mas vai chegar o dia em que ele vai se arrepender. Faraó esperou, morreu o filho. E mesmo depois que morreu, ele voltou na sua obstinação, até ver todo o seu exército afogado. Da mesma forma, o ímpio. E é isso que Lucas quer colocar para o seu leitor. Olhem isso aqui que Jesus está falando. Olhem isso aqui. Por quê? Porque a igreja estava vivendo uma realidade de perseguição. Os crentes estavam perdendo tudo, tudo. Os crentes estavam perdendo tudo. Os romanos chegavam, você é crente? É, sai para fora de casa, isso aqui agora é nosso. Não é mais seu. Estavam jogando as pessoas no Coliseu para serem comidas por feras.
Estavam amarrando as pessoas em postes e jogando óleo e queimando elas para iluminar a cidade. Eles faziam isso, o crente está vivendo isso. O que Lucas quer falar para o seu leitor escrevendo isso aqui? Ainda que nós tenhamos vidas miseráveis aqui como a que o Lázaro teve, se nós formos fiéis a Deus, nós vamos para o reino dos céus. E esses que hoje estão aí em glória, estão debochando, estão nos fazendo mal, estão nos colocando nessa situação tão humilhante, um dia estarão no juízo de Deus e vão olhar a nossa subida, vão olhar a nossa glória e vão se arrepender. E é isso que vai acontecer nesse mundo. Quando Cristo vier, a igreja vai subir e o mundo vai ver. Imagine nos países de perseguição, talvez o assassino veja o crente subir, ressuscitar e subir para a glória. E ele vai olhar aquilo. O que foi que eu fiz? Agora é tarde. Agora é tarde. Onde está a confiança do servo e da serva de Deus? Está nas riquezas dessa terra? Se estão nas riquezas dessa terra, então ele é um administrador desonesto. Ele é um administrador astuto. Porque Deus confiou a ele uma riqueza muito grande, mas ele desperdiça essa riqueza com os prazeres da terra, com os prazeres do mundo. Mas se o servo de Deus teme a Deus em primeiro lugar e não as riquezas, ainda que ele venha a padecer, ele sabe que o futuro dele é glorioso, o futuro dele é na presença do Senhor. Toda essa narrativa, ela é continuação de todo o capítulo 15, onde Jesus está falando o quê? O valor da alma. O que nós temos valorizado, irmão? Nós temos valorizado as riquezas dessa terra ou a nossa alma? Porque a nossa alma foi comprada por algo muito maior do que as riquezas dessa terra. A nossa alma foi comprada por Jesus. Nós fomos perdoados dos nossos pecados não através de malandragem de terceiros. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados através do sangue de Jesus, que morreu na cruz por nós. Nós não dependemos de homens. Nós não dependemos de agir de astúcia, de malandragem. Nós não precisamos basear nossas vidas na riqueza dessa terra. Vamos confiar no Senhor. Ainda que esses que nos debocham, ainda que esses que nos humilham, façam de tudo contra nós, não interessa. Vamos ouvir os profetas de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o chamado de Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho. Por quê? Porque há moradas reservadas para nós, moradas eternas. E se formos servos de Deus mesmo, não apenas subiremos, mas faremos como Jesus falou. Ao invés de irmos morar na casa dos outros, vamos levar outros para morarem conosco nas moradas eternas dos céus. E quem sabe não sejam nossos familiares, quem sabe não sejam nossos amigos da qual nós tanto oramos. Mas para isso, precisamos ser honestos à palavra de Deus. Se queremos que a salvação chegue aos nossos lares, se queremos que Deus trabalhe na nossa vida para que nós possamos alcançar outras vidas, precisamos ser honestos para com a palavra de Deus, precisamos ser honestos no pouco, para que Deus nos honre no muito. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, porque, ó Deus, aquele homem astuto tinha com que barganhar, mas nós não tínhamos nada, Senhor, nada. Nós não podíamos oferecer nada em troca da nossa salvação, nada. Nós não éramos como aquele homem astuto, nós éramos como Lázaro, miseráveis, nada tínhamos para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor nos amou, assim como resgatou a ovelha perdida, assim como aquela mulher achou a dracma perdida, assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai, assim nós fomos resgatados por Ti, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome. Tu és a nossa maior riqueza. A nossa prosperidade é servir a Cristo Jesus.
Somos prósperos, pois temos uma riqueza nos céus. Senhor, que os nossos corações não estejam, Pai, nesse mundo. Porque se estiverem nesse mundo, somos os mais miseráveis, Senhor. Mas se a nossa riqueza estiver nos céus, que alegria teremos. Usa-nos, ó Deus. Não, ó Deus, não queremos ser administradores desonestos. Queremos ser honestos, ó Pai, na Tua palavra, para que possamos conquistar vidas para o Teu reino, Senhor. Conquistar, ó Deus, nossos familiares para que venham morar no céu conosco. Conquistar nossos colegas de trabalho, Senhor. Conquistar nossos amigos para que venham morar no céu conosco. Conquistar aqueles, ó Pai, que o mundo despreza, os Lázaros dessa terra, mas que são esses a qual Tu chamou para reinarem na glória, Senhor. Usa-nos na Tua obra. Tira de nós toda a desonestidade, todo o pecado, pois nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos dar um jeitinho com a Tua lei. Nenhuma letra, nenhuma vírgula da Tua lei cai, Senhor. Nós só podemos nos achegar a Ti mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que não sejamos, ó Pai, como esse homem rico, acumulando e vencendo tantas coisas nessa terra, mas chegar no último dia, sermos miseráveis no castigo eterno. Que sejamos como Lázaro, ó Deus, ainda que soframos nesse mundo, mas que sejamos herdeiros, ó Pai, herdeiros das moradas celestiais. É lá que nós queremos morar, Senhor Jesus. Morar na Nova Jerusalém. E que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos chegados venham morar conosco também, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos. E agora, Senhor, iremos comer da Tua santa mesa, Pai, relembrando exatamente isso que o Senhor fez por nós, porque nós também tínhamos uma grande dívida, ó Deus, mas Tu nos perdoou sem pedir nenhum favor, nos perdoou sem pedir nada em troca, porque nós não podíamos dar nada em troca. O Senhor nos amou, e nós vamos relembrar isso hoje, celebrando Tua santa mesa. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas ao Teu santo nome. Louvado e engrandecido seja unicamente o Teu santo nome, Senhor, de agora e para todo sempre. Amém. Os homens podem vir aqui à frente.